Nós vimos, né, agora há pouco, que a integral da soma é a soma das integrais, a integral da subtração é a subtração das integrais, e uma integral de uma função multiplicada por uma constante, né, um k vezes f de x, a integral disso você pode tirar essa constante da integral, né? Beleza, colocar em evidência. Ótimo. Então vamos lá para algumas integrais indefinidas, as principais, tá? Eu tenho aqui a integral de du é u mais c. Esse u seria a variável de integração, tá? Genérico, né? Poderia ser dx, dy, tal. Integral de du é u mais c. Muito bem. Vamos descendo aqui. A integral de uma constante, olha, uma constante a, integral de a em relação à variável u, vai ser a vezes u mais c. Essa é uma consequência da primeira, dessa aqui. Que simplesmente você tem aqui como não tem nada, é como se fosse 1, e na de baixo você tem um número, uma constante geral, a. Qualquer que seja ela, você poderia tirar da integral, então vai chegar nisso, né? Integral de a em relação à variável u é a vezes u mais c. Muito bem. Que mais? Integral de u elevado a alfa, um expoente, lembra que eu falei um expoente que pode ser qualquer número real aí. Então, a integral de u elevado a alfa em relação à variável u. Aí, o resultado disso, e essa vai ser a que a gente vai usar mais, eu vou até... coloco dou um destaquezinho para ela. A gente vai usar bastante essa. A integral disso vai ser u elevado a alfa mais 1. Tá? Então, vai... Lembra que na derivada, o expoente, quando você derivava, diminuía, né? Uma unidade. Agora, o expoente vai aumentar uma unidade. Tá? Então, u elevado a alfa mais 1 dividido por esse novo expoente, alfa mais 1. Tá? É bem ao contrário da operação da derivação, né? Claro, elas são inversas uma da outra. Tá? Então, vai aparecer dividido aqui. Na derivada, lembra que aparece multiplicando, o expoente cai para frente. Esse aqui não, o expoente vai usar o expoente novo e não vai usar multiplicando, vai usar dividindo. Beleza. Outra, essa aqui é daquelas que a gente decora, a gente sabe e aproveita e tal, que é a integral de du sobre u. Na verdade, é a integral da função 1 sobre u. Poderia ser 1 sobre x, 1 sobre y, né? E a integral de funções desse tipo é o logaritmo, ln. ln de u mais c. Então, integral de dx sobre x, ln de x mais c, logaritmo neperiano, né? Beleza. Muito bem. Agora a gente vem aqui para o outro lado. Essa, todo mundo acho que já sabe, porque lembra aquela história de que a derivada de uma exponencial é ela mesma, né? Então aqui é a mesma coisa, porque agora eu estou falando da integral. Se a derivada é igual, então a primitiva vai ser igual à própria função, no caso específico de uma função exponencial. Então, a integral da exponencial de u, em relação à variável u, é a própria exponencial de u, mais c. Tem essa, né? Agora eu tenho uma família de primitivas aqui, né? Beleza. Agora, essa aqui a gente não usa tanto, né? Ela é, vamos dizer que está associada de cima, é um caso aqui, exponencial, a integral de a elevado a u em relação à variável u. Esse a é um número qualquer. Então, não é agora a base e, é a base a geral. Então, vai ser a própria função exponencial, né? A elevado a u, só que agora vai ser dividido por ln de a, logaritmo neperiano do valor a, do número a, tá? Mais c. Na verdade, a gente pode dizer que essa aqui de cima
é um caso específico da de baixo, porque a exponencial, esse ezinho, né, neperiano, ln de e vale 1. Então, essa função aqui, essa expressão contém a de cima, mas tudo bem. Agora a gente vamos lembrar daquela história do ciclo de derivadas de seno e cosseno, lembra? Só para retomar, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, a derivada do menos cosseno é seno de novo e vai dando a volta. Né? No caso da integral, como é função inversa, é simplesmente você girar essa roda ao contrário. Né? Então, a integral do seno é o menos cosseno, a integral do menos cosseno é o menos seno, a integral, sabe? Faz a volta ao contrário. Na verdade, a gente só precisa saber de duas, né? A integral do seno de u em relação à variável u é menos cosseno de u mais c. E a integral do cosseno de u em relação à variável u é seno de u. Tá? Novamente, fazendo a contramão aí, né? Voltando. Bom, e agora o que a gente precisa é fazer exercício, né, gente? Então, eu coloquei alguns aqui. Eu fiz 2 exercícios resolvidos, tal. A gente vai conversar. E depois nós podemos pegar mais alguns do livro, ou até definir alguns juntos, tal. Então, vamos lá. Aqui, o que seria importante, seria legal, era que vocês tivessem essas expressões aqui à mão, né, disponíveis para vocês consultarem. Eu vou ficar indo e vindo aqui no vídeo, quando precisar, posso fazer isso, mas quando vocês forem resolver exercício mesmo, claro, é interessante vocês terem tá ali com o livro, enfim, tá com um materialzinho, esse PDF que a gente vai depois disponibilizar. Muito bem. Para treinar, primeiro, aquela história de você, assim como na derivação, né, a gente separar a função nas suas partes, nas suas componentes, nos seus termos, né? Então, aqui nós temos, como primeiro exemplo, a integral de uma função que é uma soma, na verdade, 3 funções, né? Está vendo a integral de 3x ao quadrado mais 5 mais raiz quadrada de x, em relação à variável x. Né? Então, aqui, antes da gente aplicar regras, qualquer coisa, a gente vai fazer o tradicional. A gente vai separar, né? Para facilitar, como diz um certo ditado de guerra, né? Dividir para conquistar. Então, então eu tenho aqui a integral, vou dividir nas suas 3 partes, eu vou pegar primeiro o termo 3x ao quadrado, integral de 3x ao quadrado em relação à variável x, mais integral de 5 em relação à variável x, mais integral de raiz quadrada de x em relação à variável x. Tá? Beleza, transformei uma integralzona em 3 integraizinhas. 3 integrais é quase um trava-línguas. Beleza, agora o que eu vou fazer? Aquela regra basicona que a gente viu, aquela propriedade lá no começo, que sempre que aparece um fator constante multiplicando uma função, posso tirar ele da integral, colocar em evidência. Então, beleza. 3x ao quadrado, integral de 3x ao quadrado, dx, o 3 eu posso tirar aqui. É 3 vezes a integral de x ao quadrado. Integral de 5 dx é 5 vezes a integral do dx. A integral de raiz quadrada de x dx, aqui essa, em vez de não tem nada para colocar em evidência, mas eu vou reescrever para facilitar na cabeça da gente, né? A raiz quadrada é só lembrar que eu posso escrever como x elevado a um expoente, que lá naquelas tabelas, em geral, esse expoente aparece como alfa, né? Um alfa genérico, x elevado a alfa. No caso nosso, esse alfa vale meio. Né? Beleza, agora que a gente precisaria lembrar das propriedades. Então, essa primeira aqui, primeiro trecho, 3 vezes, né? Eu tenho que fazer a integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado, eu vou usar aquela
aquela fórmula que eu te falei que vai ser mais utilizada, ó, x ao quadrado, u elevado a alfa, então o no caso é x e o alfa vai ser o 2, né? X ao quadrado, então fica x, 2 mais 1, x ao cubo, dividido por 2 mais 1, por 3. Então, aplicando essa ideia aqui embaixo, né? Aqui, x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. E tem um 3 multiplicando ali, ele continua aqui multiplicando, né, claro. Então, x ao quadrado virou x ao cubo sobre 3. Aqui, 5. A integral de dx é aquela que a gente viu também lá em cima, acho que a primeira, ó. Integral de du igual a u, integral de dx igual a x, né? Repara que agora, quando eu estou somando essas coisas, eu não estou resolvendo, eu não estou somando aquela constante c. A gente já pode falar disso. Então, aqui 5 dx fica 5x. E agora eu vou usar de novo a regra do expoente para resolver a integral de x elevado a meio, né, que é a raiz quadrada de x. Então, eu vou escrever x elevado a meio mais 1, até pulei essa parte, mas tranquilo, né? Meio mais 1 é 3 meios, dividido por expoente mais 1. Então, meio mais 1, 3 meios também, dividido por 3 meios. Agora, no final, eu somo uma constante só, né? Então, quando você tiver até mesmo uma soma de integrais, aqui era uma integral só que a gente separou. Mas se você estiver somando várias integrais indefinidas, ou seja, você não vai chegar no número, você vai deixar de forma genérica, você vai colocar a constante só no final, né? Uma constante só para todo mundo, né? Essa constante agrega. Beleza. E aqui a gente, só para deixar um pouquinho mais arrumado, a gente vai... O que a gente consegue fazer? Vai cancelar o 3 com 3 nesse caso, então vai ficar x ao cubo. O 5x já está belezinha. X elevado a 3 meios, quando aparece dividido por 3 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, né? Você divide por um fator, você pode multiplicar pelo inverso dele. Então, está aqui a resposta do nosso primeiro exemplo. X ao cubo mais 5x mais 2 terços de x elevado a 3 meios. E aí sim, no final, coloca um C. Tá? Beleza. Vejamos agora um segundo exemplo, que é a integral. Eu sempre vou treinar, eu estou querendo treinar um pouco essa coisa da raiz quadrada, raiz cúbica, eu acho que é para a gente acostumar, né? Então, a integral agora é a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a integral de 1 sobre 3x dx. Então, de novo, a ideia de sempre. Eu vou separar, né? Então, a integral vai ficar a soma das integrais, né? Integral de raiz cúbica de x ao quadrado, em relação à variável x, mais a integral da função 1 sobre 3x dx. Agora eu pergunto para vocês, daqui tem algo que eu consigo colocar em evidência, tirar da integral? Dá para fazer? Tem um termo que eu consigo fazer isso, aí simplifica para a gente calcular. Posso fazer isso com essa parte aqui, ó. Eu posso pensar como o produto de 1/3 vezes 1 sobre x, né? E aí esse 1/3 é um fator que é numérico, então ele pode sair da integral. De modo que a coisa fica assim, ó, integral, né? A raiz cúbica de x ao quadrado. Então, raiz quadrada é como se fosse meio, raiz cúbica é 1/3, né? Dá 1/3, só que x elevado ao quadrado elevado a 1/3. Então, vai ficar x elevado a 2/3, tá? Integral de x elevado a 2/3 dx. Mas, agora eu coloco em evidência aquilo que eu falei para vocês, 1/3. E o que sobra lá na integral é dx sobre x, tá?
Tranquilo aqui para todo mundo, né? Vocês estão lembrando dessa história aqui, colégio. Raiz cúbica de x ao quadrado. Então, x elevado a 2 e dividido por 3, por ser raiz cúbica. Beleza. Bora lá. Essa aqui, dx sobre x, é uma que está tabelada, é uma que a gente sabe quanto que vale. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. du sobre u, ln de u. Dx sobre x, ln de x. Dy sobre y, ln de y. É um logaritmo neperiano. Então, essa aqui é direto. Vamos voltar lá, pronto. Então, agora a gente vai fazer essa soma, né? Onde o x elevado a 2/3, eu vou de novo usar aquela regra, lembra que o expoente vai aumentar uma unidade. Então, vai ficar x elevado a 2/3 mais 1, né? 5/3. Dividido também por 2/3 mais 1, que é 5/3. Então, vai ficar x elevado a 5/3 dividido por 5/3, mais 1/3, já estava ali, e a gente acabou de ver na tabelinha que a integral de dx sobre x é ln de x. Então, está aqui. Agora que já tirei os sinais de integração, eu já posso somar aquela constante c, uma só para todo mundo, né? Beleza. Desenvolvendo mais um pouco, posso, então... Na verdade, aqui eu só tenho que alterar essa parte, né? Porque a gente não costuma escrever resultado final assim. X elevado a 5/3 dividido por 5/3. Na verdade, eu posso escrever como 3/5, né? Inverte a fração. 3/5 de x elevado a 5/3 mais 1/3 de ln de x mais a constante geral c. Tá? E agora, vamos fazer mais um. Esse aqui não está feito. Esse aqui a gente vai fazer agora. Beleza. Então, vou fazer se eu consigo lidar com essas... Ó. Eu vou copiar aqui. Eu não quero essa... Isso. Colocar centralizado, deixar maior. Vou pegar essa função toda aqui e vou separar nas partes dela, né? Eu até vou deixar ela copiada aqui de novo. Ficou bom. Então, pego isso. Opa. Coloco aqui. Separado. Então, primeiro eu vou pôr só o x assim, né? Mais. Agora eu vou inserir. De tudo de equação é tudo de bom aqui, ó. Então, aqui o segundo termo vai ser o 3x. Aqui embaixo, né? Dx mais. E agora esse último que é o 1 mesmo. Opa. Vamos inserir aqui. Então, aqui é 1. E esse eu também aproveito. Tá? Ah, ficou um pouco grande demais. Deixa eu reduzir aqui. Então, eu vou fazer sempre isso, né? Vou sempre dividir, separar, né? Nas componentes. Agora eu vou escrever a questão dos expoentes aqui, que vai ser um pouquinho mais chato, né? Mas vamos lá. Vou copiar esses 3 termos. Eu penso tudo aqui, ó. E aí eu vou trabalhando os expoentes dentro da integral ainda. Tá? Vou tirar isso. Aqui é como se eu tivesse o x à quarta
Embaixo, qual é o expoente aqui? É raiz cúbica de x. Então, como se fosse 1/3, tá? Aqui, raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Mas como ele está lá embaixo, se eu quiser escrever aqui, vai ter que escrever assim, menos 1/3. Né? Então, x elevado a 4 menos 1/3, por causa do termo que estava lá embaixo. Aqui também, né? Nessa eu consigo fazer aquilo de colocar o 3 em evidência. Legal. E aqui o x, eu vou fazer x elevado a 1 expoente. Peraí, vou substituir assim. E que expoente é esse que eu vou colocar? Era simplesmente 1, né? 3x, então 3 saiu. Integral de x. Então, 1 menos 1/3, tá? Por causa desse termo aqui embaixo, que é a raiz cúbica de x. Beleza. E o último é simplesmente, só tem a raiz, então, peraí, é simplesmente assim que fica, né? Não coloquei constante nenhuma porque eu não saí das integrais ainda, estou só organizando as coisas. E agora esse exercício eu vou resolver aplicando aquela regra do expoente, né? Vamos lá. E agora eu posso, então, nessa próxima passagem, eu já vou tirar o símbolo de integral. Na verdade, eu vou fazer assim, ó, para poder guiar a nossa resolução. Estou escrevendo aqui igual, mas agora vamos escrever o expoente real que fica aqui. 4 menos 1/3 é como se fosse... Opa! É como se 4 eu pudesse escrever com 12/3, né, para poder fazer a subtração. Então, 12/3 menos 1/3, isso vai dar 11/3. No fundo, é isso que a gente tem. Segundo termo, aqui, x elevado a 1 menos 1/3. Mais 1 é a mesma coisa que 3/3. Né? Então, 3/3 menos 1/3, sobra 2/3 aqui. Beleza. E o outro já está lá, menos 1/3. Bom, agora já está mais direto, agora eu já consigo fazer essas contas, né? E eu vou aplicar, deixa eu pegar aqui vou aplicar aquela regra aquela propriedade que usa o integral de x elevado a alfa, né, dx. Então, lembra, o expoente vai subir uma unidade e você vai dividir pelo novo expoente. Então, você tem 3 termos aqui, vai ficar com 3 funções racionais. Deixa eu inserir aqui. Nova equação. Beleza, então eu vou escrever um monte de frações, na verdade, né? Eu já sei que o formato da coisa é esse. E uma outra aqui. Lembrando, e agora como eu vou sair da integral, eu lá no final vou colocar, posso colocar um mais c. Beleza, então descendo. Aqui é x elevado a 11/3 mais 1, tá? Não sei se vocês querem que coloque direto aqui, como que a gente faz? Opa. Quanto que é 11/3 mais 1?
É 11 terços mais 3 terços, né? Então, isso aqui vai ficar 14 sobre 3. Tranquilo isso? Daí eu já coloco direto. 14 sobre 3. Naturalmente, o novo expoente é aquilo que, pela regra que a gente está treinando, é a mesma coisa que vai aparecer aqui embaixo. Então, vai valer para todos aqui. Nesse outro, eu tenho... Ah, peraí, gente. Aqui tem um 3, né? Estava em evidência, não pode esquecer. Está vendo esse 3 aqui? X elevado a 2 terços vai ficar x elevado a 2 terços mais 3 terços, né? 2 terços mais 1. 5 terços. E isso vai aparecer aqui também. Por último, x, esse aqui é x elevado a menos 1 terço, né? Eu vou ter que somar 1. Então, menos 1 terço mais 1. Né? Aqui poderia fazer a mesma coisa. É essa a situação. Né? Muito bem, agora eu vou reorganizar isso. Né? Reorganizar isso. Então, onde tem 14 terços, dividir por 14... você está dividindo por 14 e multiplicando por 3. Então, na real, você pode deixar assim, né? E aí você põe aqui os 14 terços. Tá? Opa! Fiz bobagem, né? Ó. Lembra? Vai inverter. Dividir por 14 terços. Então, você está dividindo por 14, está aqui. E divisão da divisão. Então, aparece o 3 multiplicando. Então, dividir por 14 terços é a mesma coisa que multiplicar por 3 sobre 14. Está aí, primeira parte. No segundo, a gente vai usar a mesma ideia. Vou escrever uma expressão aqui geral, onde esse 3 aparece. Esse aqui, ainda não sei, vamos ver. Ó. O que acontece aqui? Eu tinha um 3 já. Tinha esse 3. E agora eu tenho um fator aqui dividido por 5 terços, é a mesma coisa que multiplicar por 3 quintos. Então, vai sumir isso daqui, esses 5 terços, ó, o 5 está aqui e o 3 aparece aqui em cima. E isso tudo não tem mais, a gente escreve desse jeito aqui. O outro, x elevado a menos 1 terço mais 1, 1 é como se fosse 3 terços, né? Menos 1 mais 3, isso aqui vai dar 2. Então, vamos lá. Menos 1 mais 3. Opa, 2 positivo. Tá? X elevado a 2 terços significa que aqui embaixo vai ficar 2 terços também. Beleza? Né? Pô, acho que aqui ficou bonitinho. Vou tentar usar a mesma... Será que funciona assim? Vamos ver. Aí, ó. Não sei como vocês acham melhor. Eu gostei assim. Né? E aqui eu vou substituir também para deixar mais bonitinho. 14 sobre 3. Beleza. Agora eu vou fechar isso, que já está pronto. Né? Só vou deixar mais elegante, né? Tá, 3 vezes 3, 9. Aqui. Assim, e esse 2 terços, ele aparece aqui. Vamos fazer assim, quer ver?
x elevado a 2/3. E esse 2/3 é como se fosse multiplicar 3/2, e aqui está finalizado o exercício. 3 sobre 14, x elevado a 14/3. Mais 9/5, x elevado a 5/3, mais 3/2 de x elevado a 2/3, mais c. Não esquecer desse c no final. Então, vamos imaginar, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Se quisermos determinar a gente vai precisar de uma condição. E que no caso de... É muito comum a gente falar em exercício, problemas de integração, essa condição inicial que eu chamo, a gente chama às vezes de condição de contorno. Tá? Condição de contorno. Então, a gente consegue definir, por exemplo, digamos que a condição é quando x igual a 1, a primitiva tem que valer, e aí você dá um valor. Né? Ah, eu sei que quando x igual a 1, a primitiva tem que valer tanto. Aí fala um número aí, sei lá. Tem um valor. Ou até mesmo 0, enfim, sei lá. Quando x igual a 1, a primitiva, então vamos colocar, quando x igual a 1, a primitiva tem que valer 1. Isso aqui seria uma condição de contorno. Né? Vai passar pelo ponto 1, 1. X igual a 1, a primitiva vale 1. E aí, com isso, na expressão obtida, a gente vai substituir o valor da condição de contorno, né? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Valor obtido na expressão obtida. E se calcula qual o valor de C que satisfaz a condição imposta. Então, eu vou copiar aquela resolução geral, isso aqui. Copiar aqui. Opa. E eu sei que isso tudo tem que valer 1, né? Quando x for igual a 1. Então, eu vou substituir o x igual a 1. Essa aqui é a condição de contorno. Quando x igual a 1, a primitiva tem que valer 1. Primitiva valer 1 é igual a tudo isso a 1. Aqui onde tem x, eu vou escrever 1. Claro que eu escolhi 1 porque é fácil de fazer, né? Só para dar um exemplo do que acontece. 1 elevado a qualquer um desses expoentes vai ser ele mesmo. Raiz quadrada de 1 é 1 e assim por diante. Então, aqui é simplesmente vou escrever 1 elevado a 5/3 também é 1. 1 elevado a 2/3 é 1. Vai ser igual a 1. Beleza. Então, eu tenho... Aqui não precisa nem escrever, né? Fica assim bem fácil. E agora eu vou ter que pôr em evidência aqui, ter que fazer qual que é o mínimo múltiplo aqui. Vamos lá. Né? Aí já é aquela matemática basicona.
Então, vamos pôr, sei lá, se eu colocar 70, né? 70, então vamos lá. 70, opa, 70. Para poder fazer a soma, né? 70. 70, então vamos lá. 70 dividido por 14 é 5. Então aqui vai ficar 5 vezes 3. 70 dividido por 5 é 14. 14 vezes 9. 70 por 2 é 35. 35 vezes 3. Então, isso aqui é 1. E esse aqui eu já posso até escrever também para a gente poder fazer a conta facinho, né? Eu posso escrever aqui esse 1 como 70 sobre 70. Beleza, com isso é só fazer a conta. Eu posso passar tudo isso para o outro lado, né? Lembrando do sinal de menos em todos os termos. Aí eu isolo o C e calculo o valor de C quando eu quiser. Então, para isso, lembrando, tem que ter uma condição de contorno. 5 vezes 3 é 15. 14 vezes 9 é 126. 35 vezes 3 é 105. E aí é só fazer. Opa. Então, posso colocar tudo isso na mesma coisa, né? Menos 15, menos 126, menos 105. E aí faço a conta. Igual. Fazer isso. Gente, só para não passar vergonha, eu vou fazer na calculadora mesmo aqui. Meio devagar aqui. 70 menos 15, menos 126, menos 105. Isso aqui vai dar menos 176. Tá? Fazendo essa conta toda. Eu descubro quanto vale a constante C para um caso específico se eu tenho uma condição de contorno específica.